Tudo se inicia no quarto de Renata, onde o médico termina de examiná-la. Com um olhar preocupado, ele informa que sua pressão está um pouco baixa e suspeita que isso possa estar relacionado ao coração. Nesse momento, Adriana e Regina entram no quarto, e Regina, alarmada, pergunta se a situação é grave. O médico admite que ainda não pode afirmar nada e que será necessário um eletrocardiograma para ter certeza. Adriana, tentando ajudar, menciona que conhece um excelente especialista na cidade, mas o doutor logo a interrompe. Explica que Renata não pode viajar naquele momento, pois sua saúde e a do bebê precisam ser preservadas. O exame terá que ser feito ali mesmo, no povoado. A decisão deixa Regina desconfiada e Renata visivelmente irritada. Enquanto isso, na igreja, o padre encara Aníbal com seriedade e pergunta por que ele acredita que Augusto tenha algo a ver com o desaparecimento de Jerônimo. O garoto hesita por um momento, mas acaba confessando que ouviu Augusto afirmar que impediria um casamento. Na época, não deu muita importância, mas depois testemunhou uma conversa suspeita entre ele e um homem chamado Saul. O padre, surpreso, pede mais informações sobre Saul. Aníbal explica que não tem muitas provas e que ninguém acreditaria nele, já que é um estranho ali. O padre insiste que ele não pode se calar diante de algo tão grave. Aníbal então desabafa, dizendo que Augusto sempre destrói as pessoas, assim como fez com sua mãe. De volta ao quarto, Renata olha para Regina e decide seguir o conselho do médico. Concorda em fazer o exame, mas sua mente está em outro lugar. Com lágrimas nos olhos, pergunta a Regina por que Jerônimo a deixou. Regina suspira, sem saber o que responder. Ela confessa que também gostaria de entender, mas se recusa a acreditar que ele tenha simplesmente ido embora sem motivo. Renata não consegue segurar o choro e se joga nos braços da mãe, buscando consolo. Na cidade, Gonçalo está furioso com a situação. Conversando com Honório, ele expressa sua indignação com Jerônimo por ter abandonado sua filha. Honório, com o temperamento explosivo, diz que tem vontade de ir atrás dele e resolver tudo com os próprios punhos. Gonçalo concorda, mas sabe que precisa agir com inteligência. Ele revela que já tomou uma decisão, vai contratar um detetive particular para encontrar Jerônimo e arrancar dele a verdade. Enquanto isso, na delegacia, Inês acompanha uma mulher que está prestes a prestar depoimento contra Corina. O ambiente é tenso, e a mulher parece nervosa. Inês tenta tranquilizá-la, garantindo que ela está fazendo a coisa certa. Na prisão, Fina conversa com Branca em um tom de urgência. Pergunta se está tudo pronto para mais tarde, e Branca confirma que sim. Mas quando Fina começa a dar ordens, Branca a interrompe e a lembra de que não é sua chefe. A tensão entre as duas cresce. Fina insiste que foi ela quem arquitetou tudo, mas Branca sorri de forma cínica e responde que, quando saírem dali, tudo será diferente. Ela lembra a Fina que é ela quem tem o dinheiro e que não precisa mendigar por nada, diferente dela e de Roberta. Com isso, Branca se afasta, deixando Fina pensativa. No povoado, Carlos está no consultório com Larissa. Ela examina sua mão com atenção e avisa que ainda não pode remover o curativo. Carlos protesta, dizendo que não aguenta mais, mas Larissa é firme, ele precisa de mais tempo para se recuperar. Diante da insistência dela, ele aceita, embora contrariado. Enquanto isso, Aníbal procura Alison e a chama para ir embora com ele. A garota percebe que há algo errado e pede que ele explique. Aníbal, hesitante, diz que precisa confiar nele, e Alison garante que está ao seu lado para qualquer coisa.
O garoto então revela que vai precisar da ajuda dela para algo muito importante. Intrigada, Alison pergunta o que exatamente eles terão que fazer. Na casa paroquial, o padre se senta, pensativo. Algo não faz sentido. Se Jerônimo jurava amar Renata, por que teria fugido com Marina? Ele sente que há algo errado nessa história e decide agir. Pegando sua agenda, senta-se ao lado do telefone, determinado a encontrar respostas. Na Fazenda Bonita, Regina conta a Antônio que Renata só poderá viajar depois de realizar o exame cardíaco. O médico suspeita que ela possa ter o mesmo problema que Roberta. Antônio escuta com atenção e reflete: essa pode ser mais uma prova de que Renata é de fato a filha biológica de Regina, e não Roberta. Regina percebe que ele está pensativo e pergunta o motivo. Antônio desvia o olhar por um instante antes de responder. Diz que deve estar sendo muito difícil para Renata lidar com a ideia de que Jerônimo foi embora com Marina. Mas Regina se recusa a acreditar nisso. Com convicção, afirma que talvez ele tenha sido forçado a tomar essa atitude. Ela acredita nele e bota a mão no fogo pelo amigo. No interior da igreja, o padre segura o telefone com expressão tensa. Tenta mais uma vez ligar para Marina, mas a chamada não completa. Ele suspira, fechando os olhos por um instante, e murmura uma prece, pedindo a Deus que o ajude a esclarecer a verdade por trás dessa confusão. Na fazenda, Adriana observa Renata com preocupação e decide perguntar como ela reagiria se Jerônimo descobrisse sobre sua gravidez e voltasse. Renata, com olhar amargo, responde que isso não faria diferença, pois está claro que ela não significa nada para ele. Ele escolheu ir embora, deixando para trás o bebê que está esperando. Com um tom firme, ela garante que seu filho terá sua mãe ao lado e será amado. Adriana tenta animá-la, dizendo que essa criança terá tudo o que precisa, uma mãe incrível, Regina como uma avó amorosa, Matias e Gonçalo como figuras paternas, e ela mesma como uma tia protetora. Renata força um sorriso, reconhecendo que Adriana tem razão, mas logo as lágrimas tomam conta de seus olhos. Sem hesitar, Adriana a abraça, oferecendo conforto. Em outro quarto da fazenda, Carina se aproxima de Matilde, percebendo sua tristeza. Ela tenta fazê-la entender que Priscila armou uma situação para separá-la de Carlos. Matilde, ainda magoada, diz que viu Carlos beijando Priscila, mas Carina insiste que tudo foi manipulado. Ela acredita que Carlos ama Matilde de verdade e que Priscila não passa de uma intrusa. Com convicção, Carina a encoraja a lutar pelo amor dele, em vez de se afastar e deixar Priscila vencer. Em um elegante apartamento na cidade, Germano fala ao telefone com Rema, dizendo que assim que a reunião terminar, ele voltará para casa. Ao desligar, ele pega discretamente uma peça de roupa de Roberta, leva ao rosto e inspira profundamente. Murmura para si mesmo o quanto ela o fascina antes de esconder a peça e sair apressado. Ao chegar ao elevador, ele se depara com Julieta, que o encara com curiosidade, sentindo que já o viu antes. Germano desconversa, mas Julieta logo se lembra. Eles se conheceram no casamento de Gonçalo, onde ele estava com sua esposa. Intrigada, ela pergunta se ele está morando naquele apartamento. Germano, rápido, mente dizendo que o imóvel pertence ao seu filho, que virá ficar um tempo ali. Julieta sorri e pede para conhecê-lo qualquer dia, e Germano, mantendo a pose, garante que isso acontecerá. Em seguida, se despedem. Na prisão, Constanza se aproxima de Honório com um olhar culpado e pede desculpas. Ele a tranquiliza, dizendo que a situação está se resolvendo.
Explica que conseguiram imagens de Corina nas câmeras de segurança e que uma mulher do centro sabe onde ela costumava viver. Essa informação pode ser crucial. Constanza se anima, e esperançosa, pergunta se isso ajudará. Honório afirma com convicção que fará de tudo para tirá-la dali. Na Fazenda Bonita, Manuela conta a Matilde e Carina que Renata ficará para fazer os exames antes de ir embora com sua família. Matilde, pensativa, sugere que talvez Jerônimo esteja apenas esperando Renata partir para voltar. Carina olha para ela com ceticismo e questiona se ela realmente acredita nisso. Matilde suspira, confessando que já não sabe mais no que acreditar. Na casa paroquial, Antônio chega apressado e compartilha com o padre uma nova descoberta. Saul procurou por Renata e confirmou que Marina e Jerônimo embarcaram no mesmo avião. O padre franze a testa, confuso. Algo não se encaixa. Se Jerônimo amava tanto Renata, por que teria partido? E mais estranho ainda, por que Saul procuraria Renata, se os dois nem se conhecem? Antônio concorda que tudo parece suspeito. O padre, decidido, afirma que irá até o hotel encontrar Saul. Ele quer olhar nos olhos desse homem e descobrir se ele está mentindo. Enquanto isso, na Fazenda Bonita, Augusto aguarda ansiosamente por Renata. Quando finalmente a vê, ele percebe sua expressão abatida e pergunta o que aconteceu. Renata respira fundo antes de responder. Conta que Jerônimo a deixou para ficar com Marina e os filhos. Augusto, indignado, balança a cabeça, dizendo que não pode acreditar que Jerônimo tenha feito isso. Ele então pergunta quais são os planos dela. Sem hesitar, Renata responde que irá embora com sua família. Augusto, com um olhar intenso, confessa que não quer que ela vá. Lembra dos momentos incríveis que viveram ali, da conexão que tinham. Renata reconhece isso, mas, com firmeza, garante que sua decisão já foi tomada. No hospício, Fina e Branca se preparam para dar o próximo passo em seu plano de fuga. Antes de saírem, cruzam com Leandro, que as observa com desconfiança. Com um tom firme, ele avisa que Fina pode sair, mas precisa voltar em 3 horas. Em seguida, chama Branca para acompanhá-lo até a sala. Já dentro da sala, Leandro começa a tirar o jaleco, sem perceber que Branca segura uma seringa em mãos, pronta para agir. Enquanto isso, do lado de fora, Fina espalha gasolina por toda a área do hospício. Com cuidado, abre a caixa de passagem elétrica, corta um dos fios e despeja mais gasolina. Logo, as chamas começam a se espalhar. Sem perder tempo, ela sai correndo. Dentro da sala, Leandro já está caído no chão. Branca tranca a porta para impedir que alguém entre, e após alguns minutos, destranca e corre para encontrar Fina. O hospício está tomado pelo caos, e várias internas já escaparam. Fina a chama para fugirem juntas. Na Fazenda La Bonita, Renata está mergulhada em pensamentos. Ainda não consegue acreditar que Jerônimo a abandonou. Lembra dos momentos que viveram e desabafa, dizendo que teria sido menos doloroso se ele tivesse olhado em seus olhos e admitido que queria ficar com Marina. Teria doído, mas pelo menos teria sido sincero. Agora, ser deixada assim, sem explicação, é insuportável. Nas ruas, Fina e Branca correm apressadas. Para elas, aquele pesadelo finalmente acabou. No meio do caminho, começam a tirar as roupas para se livrarem da identidade anterior. Fina lembra que precisam de dinheiro e sugere irem até a igreja buscar a chave do cartão postal. Antes de seguirem, Fina pega dinheiro do bolso de Branca e avisa que vai ligar para Roberta.
Na fazenda, Renata segura uma peça de roupa de Jerônimo. Seu coração aperta ao lembrar da história dos dois. Ela sente que ele tomou uma decisão por ambos, e agora, ela está sozinha. Segura o blusão dele com força e começa a chorar. Próximo a um beco, Fina mexe em uma corda, enquanto Branca surge segurando a chave do cartão postal com um sorriso vitorioso. Fina comemora e diz que Roberta já deve estar esperando por elas para entregar o dinheiro. As duas seguem em direção à passarela. Durante a fuga, Fina pede para Branca esperar, alegando que está cansada. Branca hesita, mas para. Nesse instante, Fina a surpreende por trás, passando a corda ao redor do seu pescoço. Aperta com força até que Branca para de se mexer. Com frieza, coloca o corpo dela sobre o corrimão e o empurra. Observa o corpo inerte lá embaixo, e com um sorriso irônico, murmuram adeus, desejando que Deus a receba de braços abertos antes de ir embora. Na manhã seguinte, Gonçalo toma café da manhã com Roberta. Ele pede à funcionária que arrume o quarto de Renata. Curiosa, Roberta pergunta o motivo, e ele explica que Renata voltará a viver ali, pois foi confirmado que Jerônimo fugiu com Marina. Roberta finge indignação, dizendo que isso é horrível. Enquanto isso, Gonçalo lê no jornal sobre o incêndio no hospital psiquiátrico onde Josefina estava internada. Ele pede para Roberta não comentar nada com Renata até terem certeza do que aconteceu. Roberta, porém, tem certeza de que sua mãe está viva e que teve algo a ver com isso. Em outro local, Julieta liga para Adriana com uma informação bombástica. Diz que descobriu com quem Roberta estava em seu prédio, Germano. E mais, viu os dois se beijando apaixonadamente. Adriana fica chocada, mas admite que já suspeitava disso. No escritório, Matias conversa com Gonçalo ao telefone. Ele conta sobre o incêndio na ala psiquiátrica da prisão e Gonçalo o instrui a não dizer nada para Renata. Matias concorda, pois acredita que ela não pode passar por mais estresse, já que sua saúde está debilitada. Gonçalo, preocupado, quer saber o que está acontecendo com a filha. Matias revela que há suspeitas de que Renata tem o mesmo problema cardíaco de Roberta e que precisará fazer exames. Gonçalo, apreensivo, pede que a protejam e desliga o telefone, visivelmente angustiado. No estacionamento, Roberta se depara com Fina, e sem surpresa, afirma que já sabia que ela não estava morta. Além disso, tem certeza de que o incêndio foi causado por ela. Fina sorri e confirma que a filha a conhece bem. Em seguida, pede para que Roberta faça uma reserva em seu nome para que possa se esconder. Roberta, com expressão séria, garante que a ajudará, mas apenas para levá-la a um lugar onde ninguém possa encontrá-la. Na Fazenda Bonita, Regina e Renata estão prestes a sair quando Augusto aparece. Ele se aproxima e pergunta se Renata realmente pretende ir embora sem ao menos se despedir. Renata nega e explica que está indo ao hospital para fazer um eletrocardiograma. Augusto, sempre solícito, se oferece para levá-las. Renata recusa, dizendo que Lázaro já está encarregado disso. Augusto insiste, explicando que precisaria ir para Ensenada de qualquer forma após falar com ela. Ele sugere que pode deixá-las no hospital antes de seguir seu caminho. Regina, simpática, o elogia por sua gentileza, e Renata, relutante, acaba aceitando. Ela avisa Lázaro que irá com Augusto, e então seguem para o carro. Augusto sorri satisfeito, observando as duas partirem. Se você quer saber o que vem por aí, inscreva-se no canal e deixe seu like.